que te falta para alcançar a sua felicidade? Como médica, todos os dias eu atendo pacientes que têm diversos problemas. Muitos deles são diabéticos, muitos deles estão querendo emagrecer e geralmente eu sempre escuto que quando eu conseguir perder peso, eu serei feliz. Quando eu conseguir ganhar mais dinheiro, eu serei feliz. Quando eu sair da casa dos meus pais, eu conseguirei fazer dieta e aí conseguirei emagrecer e conseguirei ser feliz. A maioria das pessoas acreditam que elas só vão ser felizes depois que elas resolverem o problema. Isso também acontece com você? Mas agora eu quero que você me diga com sinceridade. Esse problema, ele é novo? Tem quanto tempo que você tem ele? Observa, se for emagrecer o problema, lembra de uns anos atrás, quando você ainda tinha o desejo de emagrecer. E hoje, quando você olha para aquelas fotos, você pensa, caramba, eu tinha esse corpo. Se eu pudesse, eu voltava para esse corpo e na época eu não estava satisfeita, mas tudo que eu queria hoje era voltar para aquele corpo. Quantas vezes isso aconteceu? Ou até mesmo lá atrás, quando você ganhava menos dinheiro do que você ganha hoje, você conseguia ser mais feliz. Tinha menos problemas, menos estresse. E hoje você acha que é falta de dinheiro. Mas por que lá atrás, quando você tinha menos dinheiro, você estava melhor? Me diga aqui qual é o seu problema. Digita aqui embaixo. O que é que você acredita que está faltando para você ser feliz? Porque esse vídeo aqui hoje vai ser extremamente importante para você. E eu quero te ajudar a conseguir aliviar um pouquinho dessa dor e essa ansiedade que eu sei que você sente. Porque todos os dias, 99% dos pacientes que eu atendo, dos pacientes homens ou mulheres, estão ansiosos e ansiosas, extremamente preocupados, totalmente desconectados das vidas. E esse vídeo aqui é para te ajudar a finalmente conseguir encontrar a paz que você deseja. E por isso eu quero que você volte lá para sua infância, rapidamente, e lembre que talvez essa sensação de insuficiência, de tristeza ou de uma certa angústia vem lá de trás. Daquele comentário que você ouviu de um amigo, da sua mãe falando certas coisas pra você, ou daquele paquera que você teve há muitos anos atrás que disse determinada coisa que você nunca esqueceu e talvez esteja até hoje aí tentando provar que eles estavam todos errados. E aí eu quero que você perceba se esse medo que você sente hoje, de certa forma, é aquele mesmo medo que você sentiu quando riram de você lá na escola, ou de quando você acreditou que precisava ser perfeita para ser amada. Nosso objetivo aqui é formar uma comunidade em que todo mundo se ajuda. Eu quero guiar você nesse processo e até o final desse vídeo você vai entender como sair disso. E agora eu quero te ajudar a perceber que a dor que você sente vem de uma guerra interna. Uma guerra que tá aí na sua cabeça e te acompanha há muito tempo. Independentemente da situação externa, muitas vezes independentemente até da sua aparência física ou de quanto você tem na sua conta bancária, essa guerra tá persistindo. E dentro da sua mente tem duas versões de você. Uma que sente e a outra que julga o que está acontecendo e fica ali desejando que essa guerra acabe finalmente para que você consiga ser feliz. E você passa a vida querendo que a guerra acabe. É basicamente o seu objetivo de vida. É, por exemplo, eu não sou feliz porque eu não sou magra como eu idealizo. Então, desde pequena, quando você talvez, sei lá, pesava, hoje você pesa 100 quilos, mas na época que você pesava 70 quilos, mas ainda não era magra, você tá travando essa guerra e acredita que você só vai vencer ela quando a guerra acabar, quando você finalmente for magra. E aqui eu não tô falando pra você que você não deve alcançar seus objetivos e persistir o que você quer. Não é esse o objetivo. O objetivo desse vídeo é te mostrar o que tá por trás, a raiz do problema, como eu gosto de falar. O que ali faz com que talvez você crie o problema que você tem, para que finalmente a gente consiga resolver ele. Mas eu te pergunto uma coisa: e se finalmente você pudesse sair do campo de batalha que você vive hoje, dessa guerra infinita que nunca acaba na sua cabeça e não te deixa descansar, para viver uma vida que tenha paz, que tenha leveza? O que é que você acha? E eu sei que essa ideia de abandonar o campo de batalha e viver uma vida maravilhosa parece coisa de ficção, parece lorota, história para boi dormir. Mas e se pudesse ser verdade? E se você de fato pudesse sentir paz? E aí eu te convido a pensar na história de um dos homens mais famosos desse mundo, em que todo mundo conhece ele, ainda que você não acredite. Por exemplo, em Jesus. Jesus de Nazaré. Não estou aqui dizendo que é para você acreditar ou não que ele fez milagres, que ele é filho de Deus, apesar de eu acreditar. Não é o meu objetivo tentar te convencer. Mas vamos lá.
Ele existiu, isso é fato. Qualquer historiador vai comprovar para você que Jesus de Nazaré, ele existiu. E ele fez coisas boas. E todo mundo diz, tem escrito sobre o que ele falava, que ele é uma pessoa serena, uma pessoa que vivia em paz. Jesus vivia em paz. Ele venceu a guerra. Me diz, me conta. Jesus venceu a guerra ou ele foi crucificado? Na realidade, Jesus nunca nem entrou em guerra nenhuma. Ele nunca comprou guerra, porque ele vivia em paz. E é justamente aqui que eu quero chegar com você para te mostrar que é possível você sair do campo de batalha e começar a ver a guerra de fora, em paz, ter paz em meio à guerra. Principalmente se você for cristão. E se você não for, não tem problema nenhum, porque é o objetivo das nossas vidas. Não sei qual é o que você acredita, mas eu tenho certeza que você não quer viver brigando com a sua mente pelo resto da sua vida. Então é possível sim sentir paz em meio ao caos. Muitas vezes a gente acha que quando o caos acabar, eu serei feliz. Quando o problema se resolver, eu conseguirei sentir paz. E aí sim, quando eu emagrecer, os problemas vão se resolver. Mas a verdade é que não. Por esse caminho, as coisas não se resolvem. E talvez o que você está chamando de tranquilidade, de uma vida tranquila, você está confundido com o significado da palavra paz, com o significado de uma mente tranquila. E é isso aqui que eu vou te ajudar a perceber e a encontrar. E tudo bem, talvez você ainda esteja achando estranho essa ideia de sair da guerra. E eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você está andando e que você quer sair de um lugar. Teoricamente, para sair é só você começar a correr. No entanto, quando você cai numa areia movediça, digamos que você caiu numa areia movediça, o que você precisa sair para não afundar, para aquela areia não te sugar? Se você começar a tentar lutar contra a areia, a querer correr e fugir, ou tentar levantar uma perna para sair, o que vai acontecer é que você afunda mais rápido, porque quanto menor a superfície de contato, mais você vai ter uma pressão que te puxe para baixo. O que ninguém imagina que a solução para sair dessa areia movediça é simplesmente parar de lutar, para de querer lutar, só vai te afundar mais, e deitar na areia. E calma, eu não tô falando para você desistir, mais uma vez, paciência, você vai entender, mas perceba, às vezes essa areia movediça que você tá tentando sair e tá usando todas as suas ferramentas, eu tenho certeza que não é de hoje que você tentou começar e que as ferramentas tradicionais não estão funcionando. Talvez você já tenha feito terapia desde a infância e não funcionou. Talvez você já tenha usado medicamento controlado e ainda assim não funcionou. Até porque existem vários estudos que mostram que a eficácia de um medicamento antidepressivo é apenas 20% melhor do que um placebo, que é um comprimido de farinha. Ou seja, até mesmo o medicamento que o psiquiatra te prescreve, que eu mesmo como médico cuido da saúde mental e do comportamento, posso prescrever para os meus pacientes, quando isolado, não resolve o problema. Só faz com que você tenha que usar o remédio para o resto da vida. Então, quando você vai no psiquiatra e ele te prescreve um medicamento, muitas vezes ele vai dizer, você tem que usar esse remédio para o resto da sua vida, senão a depressão volta, senão a ansiedade volta. É a mesma coisa quando às vezes você vai no outro médico para tentar emagrecer e ele fala, você tem que usar esse Ozempic o resto da sua vida, o Mounjaro o resto da sua vida, que é o que os estudos mostram. Inclusive, eles fazem o estudo de perda de peso com os medicamentos, eles usam para o resto da vida da pessoa, né? No mínimo 1 a 2 anos, e indicam que use para sempre, porque diz que a obesidade não tem cura. E aí a pessoa passa o quê? A vida gastando R$1.000, R$2.000 por mês. E a vida de quem tem depressão e ansiedade é a mesma coisa. Você tem noção do valor que gira medicamento antidepressivo? De como isso é lucrativo, assim como medicamento antiobesidade? Isso é extremamente lucrativo, isso movimenta bilhões, trilhões de dólares todos os anos. E eu não sou contra remédio, muito pelo contrário, eu acho que os remédios são sim ferramentas maravilhosas, só que devem ser bem utilizados em momentos específicos, enquanto a gente trata a raiz do problema. Você não nasceu com isso, não nasceu. Alguma coisa aconteceu que você desenvolveu isso. Aí, a partir desse momento, você tem que tomar remédio a vida toda? Não faz sentido, não faz sentido. É igual a diabetes. Não é porque você desenvolveu, adquiriu uma diabetes tipo 2, a tipo 1 é diferente, é autoimune. A tipo 2 não. Se você adquiriu, tem relação com o seu estilo de vida, com seus hábitos. Tem coisa para fazer pra gente mudar. Isso é bom para uma pessoa. Quem tá te vendendo remédio. Acabou. Para pra pensar o tanto de dinheiro que você gasta. Não só isso, mas o
quanto que a sua saúde é prejudicada se a gente não resolve a raiz do problema. Então sim, tem solução. E essa solução tradicional não funciona. Se remédio funcionasse, tava todo mundo bem. Porque remédio é vendido a rodo hoje em dia. Tem uma farmácia em cada esquina. Por que não tá todo mundo bem? Mas entenda, remédio ajuda. É extremamente importante. Principalmente em determinados casos. É necessário, não é fraqueza. Usar remédio não é fraqueza. No entanto, é estupidez achar que só usar o remédio vai funcionar. E pronto. Não é bem assim. E a terapia, talvez você já tenha feito. A terapia é importantíssima. Porém, se você não fizer da forma correta, não vai adiantar de nada. Eu tenho certeza que você já fez terapia, conhece gente que fez terapia, conhece psicólogo que é mais doido que qualquer pessoa que você conheça. É óbvio que existem bons terapeutas que podem te ajudar. Porém, pra gente ajudar uma pessoa, primeiro a gente precisa estar curado. Infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas, como a gente conversou esse vídeo. Tá praticamente todo mundo extremamente ansioso. Então vamos lá, você quer sair dessa areia movediça. Como a gente vai fazer pra te tirar daí? Te ensinaram que você tem que ser uma guerreira, um guerreiro, lutar. Calma, a gente já conversou. Não é por aí. Te falaram que era terapia e medicamento. Calma, a gente já viu que só isso não resolve. Aí você fala, beleza, doutora Maria Paula, mas então, o que é que eu tenho que fazer? E aqui eu vou te falar uma coisa muito importante. Talvez você seja aquela pessoa, não, mas eu nunca tentei nem terapia e nem medicamento. Talvez o problema seja esse, é porque eu não tenho dinheiro para pagar a terapia. Mas meu caro, minha cara, deixa eu te falar uma coisa. Se o problema fosse dinheiro, não existiriam ricos com depressão e muito menos com transtorno de ansiedade. Deixa eu te contar uma coisa. O que mais tem é gente rica, muito, muito rica, na lama, péssimo, de um jeito que você nem imagina. E isso também é o que mostram os estudos. A maioria dos estudos mostra que quanto mais bem sucedido um país, quanto mais desenvolvido um país, maiores são as taxas de ansiedade e depressão. O que você me diz? Que talvez nesse momento, vamos lá, eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo de um telefone ou de um computador que é seu. Então você não está passando fome igual crianças lá na África. Você não acabou de perder sua casa depois de um terremoto. Em algum lugar confortável você está vendo esse vídeo. Então a gente sabe que na linha extrema de pobreza você não tá. No entanto, isso aqui não é um argumento para te dizer, já que você tem dinheiro, o mínimo de dinheiro possível, seja feliz. Olha só, tem tanta gente que não tá numa situação pior do que você, mas também não é por aí. Eu só queria te mostrar que o problema não é falta de dinheiro, porque se fosse falta de dinheiro, não existiria rico sofrendo igual você tá. Porque o sofrimento continua. O que muda talvez seja a condição financeira, mas a condição psicológica é a mesma desde que você não aprenda a sair dela. Então vamos finalmente conseguir resolver a guerra que vive dentro da sua cabeça. E a solução não é esforço e nem controle. Talvez você também seja uma pessoa que quer controlar tudo, controlar situações e por isso gera essa ansiedade. Não é falta de controle. E eu jamais vou chegar para você e vou falar, olha só com a positividade tóxica que existe, mas você tem tantos motivos para sorrir, tantos motivos para agradecer. Por que que você está nessa depressão? Por que que você não levanta dessa cama? Por que você não para de se queixar de dor? Essa dor é psicológica. Por que você está tão ansiosa? Por que você não para de roer as unhas, puxar o seu cabelo? Por que? Se você já tem tantas coisas, não está passando fome? Não, isso está tudo errado, não é falta de força de vontade. Aproveita e envia esse vídeo para aquela pessoa que fica te falando isso, porque não tem nada a ver com isso. Essa pessoa certamente vai falar para você que você precisa controlar, que você precisa colonizar o que você sente. E não é bem por aí. Por mais que sim, a gente não tenha controle sobre nada que está fora da gente, a gente não tem controle sobre o que o outro pensa da gente, sobre se a gente nasce numa família rica, numa família pobre, a gente não tem controle nem sobre o nosso próprio corpo, porque tem gente que tem uma genética boa e outras não. Não tem controle. Então, perceba, o problema não é falta de controle, não. Porque o controle você já não tem. Então, não fica querendo controlar. Não adianta. A gente precisa resolver com empatia e compaixão a guerra que está dentro da sua cabeça. Eu vou te ajudar a simplesmente... Não é que eu vou resolver seus problemas, não. Calma. Você vai ver que os problemas vão sendo resolvidos ao longo do tempo que a gente vai passar junto aqui. Mas você vai perceber e vai começar a se sentir diferente porque você vai olhar de uma forma diferente e finalmente você vai encontrar a paz. Finalmente você vai poder respirar, ter uma noite de sono tranquila e conseguir descansar. E agora, escreve aqui nos comentários.
Se sua vida fosse hoje exatamente como você gostaria que ela fosse, como é que essa vida seria? Me conta, como seria a sua vida de paz? Escreve, porque é poderoso e é isso aí que eu quero te ajudar a encontrar essa sensação. Como é que seria uma vida de paz? Escreve a frase do fundo do seu coração. E por mais que você ainda possa acreditar, ah, meu Deus, mais um vídeo, mais uma pessoa tentando me convencer, ó, eu tô aqui, eu juro que se esse vídeo chegou pra você, eu desejo verdadeiramente que ele consiga te ajudar a abrir a sua mente para o que está por vir. Ainda que você não acredite e ainda que você já tenha tentado várias coisas antes, dá uma oportunidade. Se esse vídeo chegou pra você, algum motivo tem. Você está disposto a tentar? O que é que você tem a perder? Vem comigo, vamos lá que eu vou te ajudar.